Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de novembro de 2024. Quero começar hoje falando sobre o teatro de operações e falar sobre o fato da Ucrânia ter destruído uma nova estratégia da Rússia na região contra a cidade de Kurakil. E também vou falar sobre as ameaças burras que o próprio ditador russo, Vladimir Putin, fez agora por ocasião desse míssil balístico experimental e que essas reações, na minha avaliação, quero fazer uma análise sobre isso, elas podem desencadear uma reação da OTAN, que ele não vai gostar e talvez muito mais gente na própria Rússia não vai gostar. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like e inscrevam-se. Façam seus comentários, mas é importante você se inscrever, você que me assiste. Você que não é inscrito, inscreva-se. O que você vê aqui, você não vê em outros canais. Às vezes uma coisa ou outra você vê, mas não com a mesma profundidade. Obrigado a vocês, quanto inscritos no canal. E façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Na linha de frente, ou melhor, no teatro de operações, ocorreram ontem 187 batalhas. As mais violentas sempre em Kurakil e em Pokrovsk. A cidade de Kurakil está muito disputada pela Rússia nas últimas semanas. Eles tentavam atacar a linha de defesa diretamente de Pokrovsk, mas está praticamente intransponível, mesmo que eles conseguiram capturar a cidade de Selidov. Mas Selidov, ela está no caminho, mas ela não é tão estratégica para seguir em frente como Kurakil. Então eles agora estão concentrando a maior parte dos recursos da Rússia, os recursos militares, os recursos de material bélico em Kurakil. Eles estão vindo de 3 direções, do leste, do norte e do sul, e não têm tido sucesso. Então eles fizeram uma inovação, uma nova estratégia, que foi também arrebentada pelos ucranianos, que viram e anteciparam o movimento dos russos, sabendo que eles, desconfiando ou tiveram informação de que eles iriam agir dessa maneira. Então, como é que eles agiram? Os russos, na realidade, inicialmente eles procuraram se infiltrar através de vilas, que tem vilas que não são defendidas, né? Mas essas vilas, elas são vilas de agricultores. E ali é uma região, além de região de mineração, também é uma região agrícola. Então ali tem regiões de plantações, né? Tem regiões então preparadas para plantações, então tem aquelas regiões, tem vegetações também, né? Não matas, existem algumas matas ali, né? Mas eles tentaram entrar através dessas regiões de plantações dos agricultores, que já não estão lá mais também os agricultores, e aí tentaram fazer através disso infiltrações, tentando se infiltrar junto com os ucranianos ou atrás das linhas ucranianas. Bom, os ucranianos, notando isso, foram para cima deles, inclusive colocaram blindados em cima deles, não só de transporte de tropa, mas também blindados, tanques de guerra. Eles eram tropa a pé. Para eles poderem fazer essa infiltração, eles não poderiam vir com tropas blindadas. Então, você sabe que, em geral, a infantaria a pé, sem apoio blindado na guerra moderna, já na guerra da própria Segunda Guerra Mundial, que na época isso era moderno, agora é mais moderno ainda, tem mais equipamentos mais modernos, para a infantaria a pé, o tanque de guerra é o terror, né? Porque o infante, né, seja de qualquer país, está avançando e encontra um tanque de guerra. Se ele não tiver uma trincheira para entrar, ele pode levar fogo da metralhadora do tanque, ou pode levar fogo do canhão do tanque. Então é um grande problema. Mas então os ucranianos, eles destruíram essa estratégia da Rússia, né? Ou seja, eles eliminaram todos esses que estavam se infiltrando. Eles eliminaram, inclusive existiam alguns grupos que é pior, é considerado crime de guerra. Esses grupos pequenos, grupos de 10, 20 militares russos, vinham, que eu chamo de fantasiados, que já tentaram outra vez, com uniforme ucraniano. Então aí não há perdão, né? Troca de tiros, e os ucranianos não fizeram, na realidade, prisioneiros ou poucos prisioneiros, muitos soldados vieram com uniforme russo, né?
Aí eles respeitaram, mas porque o cara entra com o uniforme da Ucrânia, ele quer atacar pelas costas o ucraniano, dizendo-se ucraniano quando ele não é, que está do lado ucraniano. Então essa vantagem que eles queriam ter em Kurákio, nessa infiltração, eles não conseguiram. E eu acredito que vai ser muito difícil eles conquistar Kurákio e Pokrovsk. Devem conquistar mais algumas vilas, né? Eu imagino. Mas agora nessa fase, e na primavera já do ano que vem, depois do inverno, a Ucrânia vai estar mais bem preparada. Vão receber agora, a partir de novembro, uma brigada de infantaria treinada da França, mais algumas brigadas da Inglaterra e da Alemanha também, tudo no padrão OTAN. Então o exército da Ucrânia vai engrossar um pouquinho, mas o problema do exército russo hoje é a falta de mão de obra. Além do equipamento, que foi muita grande parte destruído, eles não têm equipamento. Então esse é o grande problema e eles estão sacrificando, no meu ponto de vista, na minha análise, na minha visão de estratégia do que está acontecendo, eles estão agindo totalmente errado, sacrificando os soldados das famílias russas inutilmente. É isso que está acontecendo. Bom, enquanto isso eu quero fazer uma análise agora dessas ameaças burras do ditador Putin, que elas podem desencadear uma ação, né? Uma reação, digo, melhor falar, uma reação da OTAN. Após o lançamento do míssil de poder de destruição menor, né? O Oreskin não era um intercontinental, como se falava, a Rússia continua a ameaçar o Ocidente, principalmente a Grã-Bretanha na Europa. Ela ameaça a OTAN, ameaça os Estados Unidos, mas os Estados Unidos está mais longe, é mais difícil deles fazerem alguma coisa, né? E ele mesmo disse, alguém disse hoje na televisão, um porta-voz da Rússia, que eles podem atingir com esse míssil Oreskin, eles podem fazer um teste com esse míssil na Grã-Bretanha, né? E que esse míssil chegaria lá em 20 minutos. Falaram assim na maior cara de pau. Isso é um negócio burro, né? Esse tipo de atitude não se faz. Você manda o míssil, não fala nada ou não faz. E é interessante que o ditador russo tenha quebrado seu silêncio. Normalmente não é ele quem faz, ele manda o Medvedev, o ex-presidente, ex-primeiro-ministro, fazer isso. Ele tinha fama de alcoólatra, que ele era alcoólatra mesmo, então inclusive coisa piada. Eles davam 1 ou 2 garrafas de vodka para ele, ele ia lá e fazia as ameaças ameaças contra o Ocidente, ameaças nucleares, né? O ditador pessoalmente fez ameaça aos países civilizados, o que não tem sido comum, normalmente sendo feito diretamente por ele. Isso nota-se um desespero, um medo do que está acontecendo, um medo da implantação desse armamento do Ocidente contra a Rússia. Ele fez a ameaça de escalar diretamente aos Estados Unidos e o Reino Unido, porque as armas dos dois países foram autorizadas a atingir diretamente a Rússia. Na retórica do ditador russo, isso é definitivamente uma escalada e muito explícita, e representa um sinal de recuo maior do que ele está tolerado, ou seja, ele vai ter que fazer um recuo maior e ele não tolera fazer um recuo por causa disso e por causa dos países que estão apoiando a Ucrânia. O ditador disse também, o que o Putin quis dizer, na realidade, é uma interpretação minha, na mensagem agora estou falando sério, é isso que ele quis dizer, ele não usou essas palavras, agora estou falando sério, é melhor você recuar, né? Reconsidere ou então haverá consequências. Na realidade é isso que ele disse em outras palavras, que também não foram palavras muito educadas, mas é isso que ele quis dizer sem dúvida nenhuma. Na minha análise sobre o evento do míssil experimental Alexandrik, né? O poder desse tipo de ameaça está nas ameaças e não na execução. Sabe como é que é, né? O poder está na ameaça. Se acreditar na ameaça, ok. Mas não é na execução. Ele nunca vai colocar isso em prática, né? Porque se a Rússia atacar diretamente um membro da OTAN, seja com um míssil experimental ou não, o ditador russo não sabe qual será a resposta, né? Ele vai ter que atacar para saber. Ele não sabe qual vai ser a resposta. Ele não tem ideia, todas as apostas seriam canceladas, né? Então cancelem suas apostas, ninguém sabe o que vai acontecer. Por isso eu acho que ele não vai lançar míssil, né? E o ditador russo não pode garantir que, e não pode confiar em qualquer tipo de restrição por parte da OTAN, se tal linha fosse ultrapassada. Então, aí é ele que estaria ultrapassando uma linha vermelha, e ele ultrapassa essa linha e ele não tem nenhuma garantia de qualquer tipo de reação. Então seria extraordinariamente
burro ele fazer isso. Pior do que isso, seria potencialmente catastrófico e direcionaria a atenção e os recursos da Rússia para longe da guerra na Ucrânia. Ele já com os recursos escassos de material bélico, está pedindo para a Coreia do Norte com equipamento ultrapassado, o Irã com drones ultrapassados, né? E falta de dinheiro da Rússia, ele vai direcionar agora para brigar com a OTAN, para brigar com a Inglaterra, porque brigar com a Inglaterra, ele vai brigar com a OTAN, né? Então vai para longe da guerra da Ucrânia. Isso seria até bom para a Ucrânia, né? Vai desviar muita atenção e muito recurso para longe da Ucrânia. Mas fazer estas ameaças tem o potencial de dissuadir o Ocidente, é o que ele acha, a tomar medidas de apoio à Ucrânia. Então ele não quer que o Ocidente, que os países civilizados apoiem a Ucrânia. Este é o valor que está na retórica e na ameaça. Então este é um valor que tem só na retórica, no discurso e na ameaça dele. Mas se o ditador russo realmente der o próximo passo e apertar o botão, vamos chamar assim, né, e mandar um míssil para lá, mesmo experimental, então ninguém saberia que tipo de situação estaríamos, né? Mas o pior é que ele, ditador russo, Putin, também não sabe. Ele não sabe qual seria a reação. Se a Rússia lançar contra um dos membros da OTAN, no caso ele ameaçou a Inglaterra, né, o Reino Unido, ao invés desses mísseis que lançou na Ucrânia e lançar uma ogiva nuclear, por exemplo, também seria extraordinariamente burro, a burrice da vida do Putin. Porque ele não teria ganhos no campo de batalha. Mas a China, o maior aliado de Putin, de quem a Rússia depende para vender petróleo e gás, deixou bem claro isso. O Xi Jinping falou isso ao vivo, em cores, que a China não quer ver a Rússia usando armas nucleares. A Índia também falou isso, que fazem parte são os chefões do BRICS, né? Vocês todos entendem que a Rússia usa armas, se a Rússia usar armas nucleares, seria outra travessia de linha vermelha. Então é uma linha vermelha das mais pesadas. A Rússia não tem ideia de qual seria a resposta dos países civilizados. Porque eu vou dizer para vocês, seria uma resposta não civilizada. E com certeza muito forte. E para onde levaria essa resposta? O ditador russo é muito bom em usar retórica, ele é muito bom em apertar botões, ele é muito bom em mudar uma situação para a sua vantagem, ele é muito bom em mentir, em inventar histórias fantasiosas, em histórias da Ucrânia que não existem, ele é muito bom em mandar sua turma torturar, etc., uma série de outros crimes, mas tomar medidas de fato imprudentes que levariam à aniquilação dele pessoalmente e da Rússia, acho que ele não faria isso, na minha avaliação. O que Putin quer fazer é manter o território que as forças russas invadiram, isso ele quer. E empurrar o exército ucraniano para fora do território que eles estão mantendo contra a Rússia, né? Ele quer tirar os ucranianos de lá porque ele colocou na Constituição que aquilo é da Rússia. Olhando mais 2 meses à frente, ninguém sabe o que Donald Trump, como ele vai se comportar, porque ele é um imprevisível. E até certo ponto ele é imprevisível, pelo menos, não se sabe, ele por enquanto está quieto. O que eu quero dizer é que todos os sinais até agora do Donald Trump são de que ele seria a favor da posição da Rússia. Antes da eleição ele disse isso, pelo menos claramente. Mas Trump é conhecido por fazer coisas imprevisíveis, mesmo que temporariamente, para que o ditador russo não fosse saber com certeza qual será a sua resposta. Mas o ditador russo não quer queimar seus, vamos dizer assim, cartuchos, ou queimar seus canais, né? Seus canais com os Estados Unidos da América, com um novo governo que vem com uma mudança de comando nos Estados Unidos da América. Ele quer ter acesso, ele quer dialogar com esse governo, o que ele não tinha, não falava, o Biden não recebia ele, não atendia o telefone dele. E Putin tem uma crença razoável de que a mudança seria mais favorável à Rússia do que durante o governo do presidente Biden, que está saindo do poder agora. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Não esqueça, inscreva-se. Eu também quero pedir a Deus que abençoe a vocês todos que assistiram a esse vídeo, aqueles que estão inscritos, aqueles que vão se inscrever,
Que Deus abençoe a Ucrânia, que Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.